Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como se faz a bancada, tá? A bancada para você estar colocando a sua máquina de corte, tá? Como se faz, o jeito que eu fiz, tá bom? Existe, lógico, outro jeito de se colocar a bancada, mas esse aqui é o jeito que eu fiz e que dá muito certo para mim, tá, galera? Esse vídeo aqui é a resposta de algumas perguntas que vocês têm colocado aí nos outros vídeos. Então, galera, é muito importante você colocar lá se você tiver alguma dúvida. Se for perguntas simples, eu vou estar respondendo vocês de imediato. E se for alguma pergunta que como essa, eu tenho que fazer algum vídeo, é certo que assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou estar vindo aqui para poder estar respondendo a cada um de vocês com um vídeo, tá bom, galera? Então não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente estar trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom, galera? Começando aqui, ó, eu tenho uma máquina, pode ser qualquer máquina que você tiver, tá? Para iniciar, mas esse aqui é o modelo que eu uso, é o modelo que a gente usa aqui na nossa serralheria, tá? Vou deixar aqui o modelo. Essa máquina é muito boa, tá? Ela não é 220, tá? Ela é 127 volts, então ela é muito boa. E para começar, a primeira coisa que eu fiz foi a base da máquina, tá? Primeiro, eu busquei fazer uma altura boa, tá? Uma altura que fique aproximadamente digamos assim, uns 30 centímetros da minha visão, e a máquina mais ou menos na minha altura, tá? Por que eu tô falando isso? Não tô te dando uma numeração certa, porque cada pessoa tem uma altura, então às vezes a máquina fica um pouquinho mais alta para você, porque você é muito mais alto, então às vezes você é baixinho, e a máquina ficando um pouco mais baixa, ela te facilita na hora de você tá colocando a trena aqui na máquina para poder fazer a medição. Então o ideal é sempre a máquina ficar na sua altura de visão, tá bom? Para você estar fazendo a medição certa aqui e não te atrapalhar, até mesmo questão de postura, de coluna, porque você ficar o dia inteiro cortando na máquina aqui, no final do dia você tá com dor nas costas de ficar encurvado se ficar muito baixo, no caso a altura do chão, né? Do chão até a altura da máquina, tá bom? Então, como eu fiz a base? Primeira coisa, eu peguei um quadrado, tá? Esse aqui é um perfil quadrado. Peguei 2 pedaços de perfil quadrado. Eu coloquei mais ou menos na altura, na largura mais ou menos da base aonde a máquina, porque a própria máquina vem com esses furos aqui, ó, tá vendo? Então, tanto de um lado quanto do outro. E eu coloquei mais ou menos eles nessa direção. Repara bem, eu pegando do chão, tá? Subindo até aqui e se encontrando lá atrás. Então esse perfil aqui eu fiz praticamente uma junção em L, tá? Uma junção em L para eu poder ter a base. Lá na parede eu coloquei uma cantoneira, tá? Uma cantoneira de aba desigual, tá? Uma cantoneira um pouquinho maior, para a gente poder estar prendendo ela lá parafusada mesmo, tá, galera? Lá na parede. Prendendo ela lá, eu vim aqui por cima e prendo com rebite. Pode ser parafuso também, se você preferir, mas eu coloquei com rebite, botei bastante rebite para não ter problema de afrouxar, tá bom? E aí já fica praticamente fixado a nossa base, tá bom? E aqui na frente eu fiz a mesma coisa, eu coloquei uma outra cantoneira aqui, ó, tá? Nessa parte daqui, para ela servir de base, de apoio, para poder prender. Então a mesma largura que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho na parte de trás, seguindo daqui até lá. Até então, beleza. Como eu faço para poder prender? Galera, o mais importante é você prender essa base aqui no nível. Tem que estar no nível. Bate nível, não deixa ficar nem um pouquinho torto. Fixa legal até ficar legal, porque o ideal é a máquina tá trabalhando, o ideal não, o certo é a máquina tá trabalhando no nível, no prumo. Então quando você fixar a máquina em cima dessa mesa, dessa bancada, ela tem que estar no nível, porque senão o teu corte vai ficar torto, o corte do seu alumínio fica torto. Isso é muito importante, galera. E essa distância que eu deixei no caso daqui até a parede, galera, eu deixei uma distância boa para eu estar colocando e retirando um galão. Por que desse galão, galera? Esse galão aqui é nada mais e nada menos do que a sobra do meu alumínio. Então, toda vez que eu corto aqui
e sobrou pecinhas de alumínio, a gente não descarta, a gente corta as sobras que eu não vou usar, jogo dentro do latão, juntando 2, 3 latões, que eu tenho mais 2 ali, ó. No final do mês a gente vai lá e vende a sucata. Nós temos uma pessoa que vem aqui, uma empresa que vem aqui e compra essas sucatas da gente, tá bom, galera? Então a gente não descarta as sucata. Então depois que a nossa máquina estiver presa, tá? Já parafusada no nível, no plumo, retinho aqui, do jeito que eu falei para vocês, entra a parte agora da mesa. No caso a gente chama isso aqui de mesa, né? Que é nada mais, nada menos que uma régua de alumínio de ponta a ponta, tá? De um lado para o outro, que permite com que eu corte o meu alumínio aqui, tá? Vamos lá, como é que eu faço para poder prender esse alumínio, galera? Eu prendo essa cantoneira aqui, ó, é bom que tá até à vista aqui, ó, tá? Galera, tá essa folga aqui porque eu troquei de máquina. Então essa minha máquina veio um pouquinho menor, e aí para mim não perder o perfil, eu deixei aqui um pouquinho menor. Poderia ter trago para cá, porém toda a minha mesa já está fixada lá, então eu não quis fazer isso, mas o ideal era encostar aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. O ideal era encostar. Porém eu troquei de máquina, não quis trocar e até então não tá dando problema nenhum nos meus cortes. Mas o ideal é você encostar. Então, eu prendi primeiro essa cantoneira, tá vendo aqui de baixo, é uma cantoneira. Essa cantoneira tem que estar praticamente alinhada com a mesa, ou seja, com a parte da máquina. Prendeu isso, você vai pegar um perfil, isso aqui é um perfil, tá? Um retangular. Ele tem 4 polegadas por 2, então é 4 por 2. E aí eu vou encaixar, no caso, esse meu perfil nessa cantoneira aqui. Quando eu encaixar ele aqui, eu vim aqui e coloco os rebites, tá bom? Repara bem que eu tenho os rebites aqui. E esses rebites, eles não ficam ressalteados, tá? Repara bem que eu limei eles até eles ficarem bem lisinhos. Escariei também, tá? Para poder ter mais apoio. E ele ficar mais liso possível para não arranhar o seu alumínio. Porque se você deixar esse rebite salteado aqui, toda vez que você passar o seu alumínio, ele vai arranhar. Então aí, sim, eu prendo esse tubo aqui de um lado, esse tubo do outro. E aí depois que eu prendo esse meu tubo de um lado e do outro, o que eu faço? Praticamente eu fiz essas mãos francesas aqui, ó, tá bom? Eu tenho ela em toda a base. Repara bem que eu tenho ela em toda a base. Eu tenho essas mãos francesas que eu mesmo fiz com perfil de alumínio, tá? Bem reforçado mesmo, para ela não desmontar e ela não sair do prumo. Então, nós reforçamos aqui essa mão francesa. E qual é a ideia? Essas mãos francesas aqui, elas estarem na mesma altura da minha mesa. Ou seja, da mesma altura, mas não é na mesma medida. É no mesmo nível, entendeu? No mesmo nível, no caso daqui, ó, da máquina, tá bom? Então, ou seja, eu vou prender ela aqui e esse nível aqui desse tubo retangular tem que estar no prumo, ou seja, eu também tenho que bater o nível aqui, não por medida, mas de nível, tirar o prumo para poder ficar certinho. A mesma coisa você vai fazer do lado de lá, vai bater o nível para que a mesa fique perfeitamente. Outra observação, depois que você prendeu, tá no nível, colocou, no caso as mãos francesas, apoiou em cima, tá tudo preso no nível. Outra coisa importante é esse alinhamento aqui da parte de trás do tubo, esse aqui, ó, ficar alinhado com o tubo de lá. Por quê? Para que esse tubo aqui não fique um pouquinho para dentro, nem que o de lá fique um pouquinho para fora. E no final das contas, quando você colocar a vara de 6 metros aqui, vai ficar torto. E quando você for dar o corte na máquina, ele vai ficar dando pancada na máquina, porque está fora de nível. Então o ideal é você pegar uma régua, colocar alinhado com esse tubo aqui e alinhado com o tubo de lá. Uma vara de 6 metros de régua, e aí você consegue alinhar ele e ir prendendo a sua mesa. E o que eu coloquei aqui preso no caso nessa minha mesa, nesse tubo retangular? Galera, né, é nada mais nada menos que uma cantoneira, tá bom? Repara bem que é uma cantoneira onde eu parafusei, repara bem que eu parafusei ela todinha aqui, tá bem parafusada. Se você quiser colocar rebite, melhor ainda, porque o rebite ele fica bem fixado, tá? Porém, eu coloquei aqui uma cantoneira que não é o ideal, tá? Eu já tenho que trocar ela. O ideal mesmo é você colocar um cantilhão. Um cantilhão que no caso seria uma cantoneira bem mais larga que essa daqui, ó, tá vendo?
ela todinha, porque ela evita de estar amassando. Por exemplo, essa minha aqui já está bem gasta e eu já daqui a pouco eu já vou ter que fazer a troca dela para que o corte do meu alumínio não fique torto. Então eu já sei que, como eu coloquei ela para quebrar galho, né, pra gente quebrar um galho, ela acabou ficando, e aí agora eu já vou ter que trocar porque ela já tá bem amassadinha. Mas o ideal é você colocar um cantilhão, porque ele não amassa, ele fica bem firme e dura muito mais tempo do que uma cantoneira fina como essa. Mas sim, dá certo também com a cantoneira, mas com o tempo você vai ter que trocar, tá bom? Então é isso, galera. Você parafusou, tá feito praticamente a sua bancada. Só uma última observação. Esse alumínio aqui, esse meu retangular aqui da minha mesa é maior do que o da minha esquerda. Por quê? Eu sou direito. Então, toda vez que eu vou abaixar, no caso, a minha máquina para cortar, eu uso a mão direita. Então, o meu alumínio, que eu compro a vara de 6 metros, repara bem que eu tenho aqui ó, a vara, tudo vara de alumínio de 6 metros, quando a gente compra, ela fica passando para cá, ó. Então, a maior parte fica aqui e a parte, o pedaço que eu quero cortar, que fica alinhado, que no caso eu prendo com esse alicate aqui, né, um alicate de pressão e a cantoneira, é o tamanho que eu quero que fique, tá? Inclusive, se você quer saber como se faz o corte, tem outros vídeos aí que no canal, dá uma olhadinha lá, vale a pena conferir como se faz o corte nessa máquina aqui. Então, um pedaço menor fica para cá e o pedaço maior para o lado da direita, que é onde eu puxo o alumínio para poder fazer o corte, tá bom, galera? Então é isso, galera. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês. Mas fica aqui o meu forte abraço, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom, galera? E se você não é inscrito, se inscrever no canal para estar nos ajudando. Forte abraço e valeu, galera!